aí! A gente se encontra em outra ocasião. Oi, gente, ativa aí o microfone de vocês, que eu quero ouvir vocês, tá? Pequena final, mas a Deus que o seu amor não me fez tão mal. Boa noite, professora. Boa noite, gente, tudo bem? E a gente se encontra em outro carnaval. Peraí. Já vamos começar. Oi, Pro. Oi, gente. Oi, Pro. Oi, lindeza. Pro, coloca uma Santana. Ixi, tá a live dos Ars Motels ali. Oi, gente. Peraí que eu tô falando com o Instagram aqui também. E o meu coração ainda bate igual. É o seguinte, vamos dar aula aqui agora, tá? Quem não chat vê pelo... Bazuca? Gente, para de falar na minha cabeça agora. E bem na... Ai, que jumenta. Gente, peraí que eu preciso achar agora aqui o PowerPoint de vocês, tá? Vamos falar de classificação de Lischer. Vocês estão me vendo aí? Classificação. Seu beijo. Caralho. Peraí, gente. Eu só te ver de novo pra eu perceber. Só cabe te querer. De amar você. Ótimo. Já achei, tá? Vamos lá. Não me diga não. Tô vendo vocês? Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo Vocês estão conseguindo ver a tela do computador aqui, a aula? Estão conseguindo ver? Sim, Pro. Tá dando pra ver? Deixa eu desligar a televisão aqui, tá? Só um minutinho. Tá. Gente, preciso saber se vocês estão conseguindo ver a tela do computador. Estão? Estamos. Sim, Pro. Sim, Pro. Então, vamos lá. Eu prefiro, tá? Que vocês falem comigo. Eu vou falar com vocês. Eu vou encerrar a live do Instagram, porque acho que tá todo mundo aqui, todo mundo conseguiu entrar, né? Eu vou encerrar aqui, porque o pessoal entrou, tá? Beijo pra vocês. Viu? Gente, encerrei. Excluir. Vamos lá, então. Gente, é o seguinte. Eu vou continuar a aula de classificação que eu comecei com vocês, certo? E eu prefiro que vocês falem comigo pelo áudio, tá? E não pelo chat. Apesar de que eu posso colocar o chat aqui. Só tô tentando entender como. Como? Aperta ESC, Pro, que geralmente dá certo. Não, eu tô vendo vocês. Eu só não tô... Gente, quem tá com essa televisão ligada aí, desliga? Obrigada, de nada. Ah, ótimo. More. O chat tá aqui. Ok, consegui. Consegui. Bom, vou pedir para vocês fazerem o oizinho lá para a gente saber quem tá aqui, tá? Então, vamos começar. A gente tá com 73 pessoas aqui agora. Podemos começar, gente? Sim? Oi, 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 tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Ótimo, maravilhoso, perfeito. Ok, podemos começar. Gente, classificação de Lischer, então. O que é a classificação de Lischer? Ela é um outro modo, tá, de você classificar o paciente
que não seja o modo convencional que vocês sabem lá da classificação de Engel, tá? Então, o que Lister fez? Ele classificou as posições individuais dos dentes, tá? De que forma? Ele acrescentou o sufixo. Eu queria conseguir passar o slide, seria ótimo se eu conseguisse passar o slide. É o que gosto. Isso sou eu, tá, gente? Isso sou eu enlouquecendo nesse momento. Consegui? Olha só, ele passou aqui. Ó, presta atenção. Classificação de Lister, tá? Então, o que Lister fez? Ele classificou o nome do problema. Por exemplo, o dente está girado, mais o sufixo versão. Então, a gente vai chamar de giro versão. Não tá aparecendo o slide? Não, prof, não tá. Não, professor, acho que não. Por que você Pra não... mim, Pra tá maioria. aparecendo normal. Quem Tá tá vendo? aparecendo uma tela cheia de arquivo, mas não tá aparecendo o slide. Eu acho que travou. Não abriu. Peraí. Para mim Se também é acalmem. isso aí. Se acalma que eu vou pedir pro Jonathan me ajudar. Se acalma. Não tá aparecendo os slides. Não tá aparecendo. Peraí, gente. Aguenta aí. Liga o áudio para falar e depois desliga, senão dá muita interferência. Dá interferência mesmo. Deixa só da pouquinho. professora. Peraí, gente. Se acalmem, que eu vou dar um jeito. Peraí, que eu sou uma... Eu mais ou menos, eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Engraçado, né? É muito engraçado isso. Professora, se você fechar e abrir de novo, será que vai dar certo? Então, tudo que eu Aí, tentar fazer isso. agora foi. Tenta. Isso, abriu, prof. Agora foi. Vocês estão vendo agora? Tá. Sim, Tá em tela cheia ou tá pequeno? tá Pequeno. pequeno. Mudou? Mudou. Mudou. Mas assim tá suficiente para vocês ou não? Peraí que o Jonathan vai entrar. Que é isso, Jesus? Gente, é uma missa. Gente, desliga a missa aí, caramba! Gente do céu, me ajuda. Peraí que o Jonathan tá me ajudando aqui. Rezando para terminar o ZAD. Ô, filha, é melhor que eu ia... Desculpa, é minha mãe. Professora, mas assim já dá pra gente ver bem. Mas peraí, deixa a gente... Se pode melhorar, a gente E vai também dá para dar zoom. Aí deu. Deu? Sim. O chat. Ok. E eu não tô me vendo. Deixa eu me ver aqui. Peraí. Ótimo. Jonathan, não te vendo, não te troca, não te dou, tá? Só quero te falar isso. Ele tá ouvindo. Tudo certo aí? Certo, gente? Confirma aí pra mim. Sim. Certo, sim. Sim. Sei lá de onde é esse barulho. Ele tá perguntando de onde é esse barulho. Tá, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Lister, ele agora não tá voltando. Aqui. Lister, ele adicionou, então, o problema, né? No caso, por exemplo, o dente está girado com o sufixo versão. Então, esse dente está em giroversão. Olha que difícil que é, muito difícil, né? O dente está vestibularizado. Você vai acrescentar o sufixo versão, que é vestíbulo versão. Então, você fala assim, nossa, professora, que ridículo, sério que você vai dar uma aula disso? É que parece óbvio, tá, gente? Mas nem sempre vai ser tão óbvio, tá? Então, a gente vai passar alguns exemplos aqui para vocês, por exemplo. Olha só. Mesioversão, né? O que seria um dente em mesioversão? Esse dente está mesializado, certo? Distoversão, ele está distalizado. Vestibuloversão, está vestibularizado. Linguoversão, está lingualizado. Alguns são mais difíceis de você entenderem.
Vinícius, desliga o telefone, por favor. Aliás, o microfone. Supraversão, giroversão, axiversão, a gente vai mostrar agora para vocês aqui o que é cada um. Por exemplo, mesioversão. Observem aqui, ó. Vocês estão vendo que este canino... Estão vendo o meu... Vocês conseguem ver meu mouse, gente? Sim? Sim. Ele está mais para mesial, né? Porque aqui teria que ter um lateral. Então, esse canino está em mesioversão. Mas eu não poderia dizer assim, mesializado? Poderia, tá? Não está errado mesializado. Em algumas situações, a gente vai conseguir entender muito facilmente. Outros não. Aí a família tem que pensar, normal. Olha só. Outra situação de mesioversão, ó. Os pré-molares estão mesializados, né? Então, eles estão em mesioversão, tá? Do outro lado, a mesma coisa, ó. Pré-molares mesializados. Então, eles estão em mesioversão ou mesiovertidos, também serve, tá? O que você está querendo... Gente, desliga o microfone. Ser humano, desliga, deixa a professora falar. Vinícius, desliga isso aí. Vou organizar lá dentro. Ai, Gente, Vinícius. vamos ligar o microfone só na hora que for falar com ela. Isso, obrigada. Pronto, já desliguei todo mundo. Acabei de desligar você, Vinícius. Obrigado, Vinícius. De nada. Ai, ai. Melhorou, gente? Vocês estão me ouvindo agora? Sim ou não? Sim. Sim, Agora professor. Obrigado, tá? Vamos lá. Olha só, distoversão, por exemplo, você fala assim, professor, isso daí para mim é um diastema, né? É claro que é um diastema, né? É um tipo de maloclusão, diastemas generalizados, ó, em várias situações aqui. Mas, individualmente, os incisivos, eles também estão mais para distal, né? Em relação à sua posição ideal. Então, eles estão em distoversão, certo? Vamos para frente. Olha só, olha esse lateral. Aí você fala assim, professor, o que aconteceu aqui, né? Então, olha só, abriu um baita do espaço aqui, um super diastema, muito provavelmente pela posição da língua, tá? Que está entre os dentes, está se posicionando entre os dentes. Então, esses dentes estão em distoversão. Né? Além disso, a gente tem aqui, por exemplo, parece ser um canino, né? Porque de lado aqui, não dá para ver direito, mas assim, de lado aqui, pelo formato, pela cúspide, né? Então, seria, por exemplo, um canino em mesioversão, tá? Vamos lá. Eita, não passou agora. Agora não passou. Só um minutinho. Aí, olha só, vestíbulo-versão, né? Por exemplo, essa situação desses caninos que ficam mais acima em relação ao plano oclusal e ao mesmo tempo eles estão para fora, a gente vai ter duas situações aqui. A gente vai ter aqui uma vestibuloversão, porque ele está para vestibular, e também a gente tem também uma infraversão aqui. Eu vou explicar por que é infraversão e não supraversão. Porque a gente tem o plano oclusal. Vocês estão vendo aqui o meu mouse, né? Então, imagine o plano oclusal aqui, ó. Plano oclusal passando por aqui. Como ele não chegou no plano oclusal, né? Que o plano oclusal está aqui, ele está acima do plano oclusal, a gente fala que ele está em infra, ele não chegou no plano oclusal, então infraversão. Se ele tivesse passado o plano oclusal, a gente chamaria ele de supraversão, por exemplo, tá? Olha uma outra situação aqui. Professor, eu acho que esse lateral, ele não está em linguoversão, ele está cruzado. Sim, também é um termo que a gente utiliza bastante, né? Mas se você tiver, por exemplo, uma prova, segundo Lischer, este lateral está como? Ele está em linguoversão, tá? Está em linguoversão. Professor, poderia dizer também que esse canino descido está em vestíbuloversão? Sim, com certeza. Com certeza. Então, é uma classificação que eu vou utilizar para quê? Gente, assim, ó, isso cai bastante em concurso público, isso cai bastante em provas, e às vezes a gente fica na dúvida, tá? Não faz parte, é importante a gente falar sobre isso, tá?
Como esse, por exemplo, ó, esse premolar também está em lingoversão. Agora, puxando a nossa primeira aula lá, por exemplo, se eu falar assim, olha, e esse molar? Né? Esse molar está em classe 1, está em classe 2 ou ele está em classe 3? Ele está mais para perto de uma classe 1. Né? Ele está mais para perto de uma classe 1. Então, isso aqui a gente já começa a pensar que nem sempre a classe 1 significa que esse paciente está numa situação de normalidade. Muitas vezes, o paciente ele é classe 1, mas ele apresenta algum tipo de maloclusão. Pode acontecer perfeitamente. Né? Olha só, infraversão, foi o que eu falei para vocês. Ó, todos esses dentes estão acima do plano oclusal, se você imaginar o plano oclusal aqui. Eles estão acima. Então, se você imaginar o plano oclusal, ele está acima. Então, ele não desceu, ele não chegou. Ele está em infraversão. Ah, mas e o lateral? Ele não está em lingoversão? Sim. E este canino não está em vestíbuloversão? Tá também. Tá? E esse paciente é que classificação segundo o Engel? Ele é classe 1 de Engel. Para você ver que nem sempre o fato do paciente ser classe 1 significa que ele não apresenta um problema. Ele tem problema sim, não é? Ele é classe 1, mas ele tem uma infraversão, mas ele tem uma lingoversão, mas ele tem uma vestibuloversão ali. Ele pode ter giroversão, ele pode ter diastema, né? Ele pode ter bastante coisa, tá bom? Olha só. Ah, professores, para mim é mordida aberta. Sim, gente, é mordida aberta. Mas, segundo o Lischer, é considerado uma infraversão, tá? E vamos puxar lá a nossa classificação de Engel, né? O paciente é o quê? Classe 1. É classe 1 de molar. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar, tá, gente? Até prefiro que vocês me interrompam, tá? E esse modelo de aula é diferente, né, do que vocês estão acostumados. Porque geralmente a gente está fazendo o quê? A gente está gravando, passando, vocês assistem e tem a dúvida aqui nessa aula de videoconferência. Vou fazer o contrário, vou gravar a aula, vou passar a aula para vocês, para que vocês estudem e façam uma atividade, tá? Entenderam, né? Bom, supraversão, olha só. O que seria o contrário, então, de infraversão? A supraversão. Então, o que seria a supraversão? Seria justamente aquele elemento que passou o nível do plano oclusal. Por exemplo, esse pré, ó. O que aconteceu com esse pré-molar? Aqui, ó. Aconteceu o seguinte. Ele deveria parar aqui na altura do plano oclusal. O problema é que o meu paciente não tem um antagonista. Se ele não tem um antagonista, esse dente desce. Todas as vezes que a gente tem uma extração, né? Aqui no caso não tem extração, aqui é uma retenção prolongada de dente descido. Pode ser que tenha a genesia do permanente, né? E aí, todas as vezes que você tem isso, de você não ter o antagonista, o permanente, né? Ele desce até encontrar praticamente a gengiva inferior. E o contrário também. Se você remove o elemento superior, o antagonista inferior, ele sobe. Ele passa o plano oclusal. Quando ele passa o plano oclusal, a gente fala que ele está em supraversão. Tá? Supraversão. E aqui, professora, pode dizer que tem vestibuloversão? Tem. Vestibuloversão, lingoversão. Tá? Então, por exemplo, se eu der um modelo para vocês, suponhamos, né? Às vezes a gente faz essa prática, fazia essa prática muito na pós-graduação. A gente dava um modelo e falava para o aluno classificar. Eu vou dar uma ficha para você com um modelo, isso pode inclusive, por exemplo, ser uma questão de prova, vai. Eu te dou lá, por exemplo, a foto do modelo superior e inferior. Eu falo assim, essa é a foto oclusal, né? E eu dou a foto também em oclusão. Aí eu falo assim, agora você classifica para mim segundo Engel. Aí você vai dizer se ele é classe 1, se ele é classe 2 ou se ele é classe 3. Aí classifica para mim segundo Lischer. Aí você vai dizer isso. Giroversão, lingoversão, vestibuloversão, né? Supraversão, infraversão. Pode falar. Acho que a Nath tá perguntando. Pode ter mais que uma opção, uma classificação? Na verdade, Hack, não é que é mais do que uma opção. Você vai ter várias classificações, segundo autores diferentes, para um tipo de maloclusão. Sim. Não sei se eu entendi. Às vezes está falando, será que um dente pode ter duas classificações? Pode. Tipo, ele pode estar em infra e vestibuloversão. Aí você junta as duas coisas. Esse dente está
infravestibuloversão. Ou você pode dizer infraversão mais vestibuloversão, tá? Deixa só eu olhar aqui o WhatsApp, porque o professor Eduardo tá falando comigo, gente. Só um minutinho. Não, tudo certo. Tá entrando com o quarto ano, ok. Gente, vamos lá, vamos pra frente. Ó, giroversão, olha só que legal. Lembram lá da radiologia que vocês aprenderam sobre esse elemento que erupciona entre os dois incisivos centrais? Sim. Como era o nome deste elemento? Mesiodens, lembram? Ele era um mesiodens. O que é um mesiodens? Peraí, no caso desse lateral, que também passa no plano oclusal, ele está em linguversão, ele não estaria em supraversão também, né? O da imagem anterior. Peraí. Ele está em linguversão, o lateral está em linguversão, sim, e também está em supraversão, sim. Tá certinho. Fez certinho, Maria Clara, certinho, é isso mesmo, tá? Na verdade, assim, ó, a supraversão, ela seria a sobremordida. Não sei se vocês entenderam isso, a sobremordida. O que a gente considera normal? Sobremordida de 2 a 3 milímetros. É mesiodens, Lucas. Mesiodens, tá? Seria a supraversão, né? A sobremordida seria passar de 2 até no máximo 3 milímetros o superior em relação ao inferior, a incisal, tá? Mas existe também essa terminologia supraversão, tá? Tá certinho o seu raciocínio, certinho. Esse aqui, como o Lucas falou ali, então, consideraria, isso mesmo, sim, mordida cruzada consideraria supra. Mesiodens, isso, parabéns. Mesiodens, então, o que é um mesiodens? É um elemento supranumerário que erupciona na linha média, por isso ele chama mesiodens, né? Qual que é a indicação de tratamento para ele? A indicação é cirúrgica, né? A gente precisa remover ele dali, justamente porque ele é um anteparo, né? Ele é um obstáculo para os dois incisivos. E esses incisivos, eles podem ficar o quê? Impactados por conta desse mesiodens aí. Inclusive, gente, esse tipo de situação pode gerar até um cisto no incisivo, que se chama cisto dentígero. Vocês tiveram lá na radiologia, eu acho. Era para ter tido no quarto bimestre. Eu acho que tiveram sim, né? Então, isso mesmo. Então, ele pode gerar um cisto ali, ou até um cisto de erupção, né? Então, quando você não remove o mesiodens, você corre muitos riscos, tá? O ideal é que ele seja removido para que o incisivo desça na posição ideal, tá? Na posição ideal. E agora, qual que é o tratamento? A remoção e a colocação de aparelho fixo para a gente conseguir resolver. Mas fica perfeito, professora? Olha, o problema ali vai ser essa questão aqui, ó, a questão da margem gengival, né? Essa margem aqui nem sempre vai ficar legal, tá? Pode ser que essa margem fique bem ruim, por sinal. Tá bom? Pode ser que essa margem fique bem ruim. Obrigada, Jonathan. Essa margem aqui, gente, ó, ela vai ficar ruim. Por que que ela vai ficar ruim? Porque justamente ela, quando você movimenta, né, um tipo de elemento assim, ele pode ficar mais para cervical ou mais para oclusal. E isso vai acontecer de você ter um defeito ali na hora, tá? Passamos para frente. Vamos lá. Deixa eu apagar esse aqui agora. Só um minuto. Apagations. Vamos para frente, gente. Tá mudando, não. Jonathan, o que eu fiz de errado aqui? Espera. Mouse. Agora passou? Não. Por que não tá passando, gente? Tem que fechar ali? Agora passou. Olha só. Giroversão. Percebam quantos dentinhos girados a gente tem aqui, ó. Ó o pré-molar, o outro pré-molar, não é? Mais esses dois. O molar também parece estar girado. Qual o melhor momento de intervir? Tá. Ana Flávia, o melhor momento de intervir no mesiodens, tá falando, né? Sim, quando a gente tem antes da erupção dos incisivos, tá?
é melhor você intervir, porque assim, se você vai ter ali, você vai ter os incisivos descidos, certo? E o mesiodens, ele não estava erupcionado, ele vai descer. Então seria interessante remover os descidos na época correta e eu já removo o mesiodens ali, tá? Seria interessante assim. Vocês estão vendo os slides pequenos, gente? Ou vocês estão vendo normal? Normal, né? Normal. Beleza. Obrigada, Aline. Vamos lá. Então, olha só. Qual é o problema de você não corrigir, por exemplo, uma giroversão assim, ó? Qual é o problema de eu não corrigir? Vamos olhar para esse pré-molar aqui, ó. Esse aqui, onde tem esse molar com a restauração de amálgama. Qual o problema? O problema é o seguinte, olha. Se eu mantiver este pré-molar girado, o meu molar, ele não vem para frente, tá? E por que eu gostaria que esse molar viesse para frente, por exemplo? Para adequar a relação molar. Então, o que seria uma relação molar ideal? Uma relação de classe 1. Suponhamos que você tenha uma relação de classe 2 aqui, né? Ou seja, esse molar inferior está ocluindo mais distalmente em relação ao superior, que é esse. Eu precisaria que ele tivesse assim, o inferior para frente do superior, certo? O que vai acontecer? Se eu não tiro esse giro daqui, o meu molar inferior não tem espaço para escorregar para frente. Então, eu não consigo a relação de classe 1, tá? Se dente já nasce girado, ou alguma situação causa isso, prof, nesse caso dos pré-molares? Nesse caso dos pré-molares foram as extrações, pelo jeito, né? Ao que tudo indica, me parece que este molar aqui, ele é o segundo. E esse também parece ser o segundo, porque ó, o primeiro pré tá aqui, o segundo tá aqui, tem um baita espaço, então tá sem o primeiro molar. E esse aqui, ele tá meio caidinho, ó, tá vendo? Então, parece ser os 2 segundos molares. Esse eu tenho certeza que é o segundo. E esse daqui parece também ser o segundo, pela anatomia, como o Lucas falou aqui. Por quê? Porque justamente aqui tem 4 cúspides, né? O molar inferior, ele deveria ter 3 cúspides vestibulares. Então, aqui parece ser o segundo. Então, como teve muito espaço, provavelmente, né, esses pré-molares, eles giraram, tá? O segundo molar tá em mesioversão. Muito bem, é isso mesmo, tá em mesioversão e também está em giroversão, porque se você for analisar bem certinho, essa cúspide mesio-vestibular dele aqui não tá legal, não tá bem posicionada. Por que eu deveria observar esse tipo de situação e imaginar o que causou, por que aconteceu isso? Justamente porque assim eu consigo verificar detalhes oclusais, né, que me permitem pensar no planejamento. Então, por exemplo, assim, olha, professora, esse molar, ele tá em mesioversão? Tá. E ele também tá girado? Tá. Então, se ele tá girado, né, se ele tá girado, eu preciso resolver isso, eu preciso corrigir esse giro. Aí eu já penso no que eu poderia fazer para corrigir esse giro, tá? É muito importante a gente pensar assim, tá bom? Ó, vai começar a missa aqui também, ó. São 7 horas, né? Vai começar a missa aqui. Olha só que legal, gente. Isso aqui é muito legal, tá? A axiversão. Então, eu preciso que vocês entendam que esse aqui é o sentido axial dos elementos, olha. Esse aqui é o sentido axial, ó. Este é o sentido axial deste incisivo. Esse é o sentido axial, Então, olha só, no seu sentido axial, não é? Esse incisivo, ele girou, né? Então, eu posso dizer que ele está girado, que ele está em giroversão? Posso. Eu posso dizer que ele está em mesioversão? Pode. Mas o que me grita mais, o que me espanta mais é a axiversão. No sentido axial, ele está fora de posição. Então, ele está em axiversão. O que causou isso aí? Gente, pode ser trauma, tá? Pode ser trauma. Pode ser um outro elemento supranumerário, por exemplo, tá? Que estava no caminho ali e ele acabou vindo errado, né? Na posição errada, o seu eixo de erupção ele ficou alterado. Pode ser uma retenção prolongada de dente descido, aí, enfim, a gente teria que partir para a anamnese, né? Outra coisa que a gente observa aqui também é o seguinte, poxa, ele tem o canino, ele tem o primeiro pré, ele tem o segundo pré, ele tem o primeiro molar,
e ele não tem o lateral. Aí você fala assim, ué, mas cadê o lateral, né? Então, será que isso, por exemplo, não pode ter sido causado por uma agenesia? Pode, claro que pode. Né? Então, muito espaço, de repente. Então, quando a pacientinha, ele cai, né, leva um tombaço, assim, vai, com 5, 4 anos, que a gente sabe que já tem o germe permanente lá em cima, né? A axiversão é o seguinte, gente, ó. No sentido axial, imagina o longo eixo do dente. Isso, seria a axiversão, seria a mudança do longo eixo do dente. Exatamente, Maria Clara, parabéns. Isso mesmo, tá? No longo eixo do dente, houve uma alteração em torno do seu próprio eixo. Ficou claro agora, gente? Ficou claro? Tá, então assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Tá. Então é o seguinte, o que que a gente precisa? A gente precisa entender que quando uma criança levar um tombo, quando ela cair com 4, 5 anos, está em infraversão também. É importante a gente avaliar clinicamente, sim, mas é importante também a gente já radiografar, para a gente saber se houve uma mudança do eixo de erupção desse elemento, tá? Ah, e se houve, o que eu vou fazer? Às vezes a gente expande um pouquinho, às vezes a gente abre um pouquinho, não tem muito como fazer muita coisa, tá? Mas o ideal é que você já verifique isso até para preparar os pais. Ele também está em infraversão, tá? Vamos para frente aqui. Vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Olha só, esse lateral também, ó, em axiversão. Ele girou em torno do seu próprio eixo. E também está em infraversão. Gente, desculpa esse barulho que vocês estão ouvindo, isso aqui é a missa, tá? Os meus vizinhos, eles fazem missa aqui na janela, todo dia. Todo dia. É bonito, é bem bonito de ver. Às vezes eu faço os vídeos e tal. Todo dia, 7 horas, eles fazem a missa. É bem legal. Então, também tá em infraversão. É legal, é bonito, né? É bem bonito. Bom, vamos lá. Para frente. Transversão. O que que é transversão? Vocês também conhecem como transposição, tá? Transposição. O que que seria isso? Olha, observa só. O central, a agenesia de lateral, um pré-molar, um canino e o outro pré-molar. Ué, o que que aconteceu? Então, eles trocaram de lugar, tá? Eles trocaram de lugar. Então, é transposição, isso aí, ou transversão, tá? Deixa eu falar uma coisa. Professora, e agora? O que eu faço com isso aí? Cara, não é legal você mudar de lugar. Não dá, porque assim, exatamente, dá muito trabalho e você corre o risco de, na hora de você movimentar, você tocar uma raiz na outra. E quando você toca uma raiz na outra, você corre o risco de reabsorção radicular. Tá? Então, nesses casos, assim, normalmente, o que a gente faria, né? Como tá faltando o lateral aqui, entra aí a professora Núbia divinamente, né? Às vezes precisa fazer canal, às vezes não, né? Mas tenta transformar anatomicamente esse pré lateral. O canino fica no lugar do canino e o pré-molar fica no lugar do pré-molar. E desse lado é a mesma coisa. Por esse lado aqui, ó, também tem a genesia, é bilateral, mas do outro lado é o canino mesmo que tá aqui. Então vai ter que colocar o canino em posição de lateral e formato de lateral, o pré e o pré. Isso dentro da ortodontia convencional. A ortodontia com mini placas, por exemplo, né? Ela possibilita a gente abrir o espaço desse lateral, que hoje é a minha preferência, tá? Porque eu não gosto muito de colocar canino no lugar de lateral, porque acontece, Vitória, pode ser, na maioria das vezes é trauma, tá? Trauma na infância, eles trocaram de lugar o germe, por algum motivo, né? Eles trocaram de lugar, só Deus, né? Gente, assim, ó, quando a gente começa a entender essas coisas, né, e a gente tem filho pequeno, a gente fica com medo de acontecer essas coisas com as crianças. Aí, quando o seu filho vai cair, você fala assim, meu filho, pelo amor de Deus, você quebra o braço, a perna, você só não me bate essa boca. Porque a gente fica morrendo de medo de acontecer isso aí, trocar os dentes de posição, isso tudo, tá? É um problema mesmo, ó, perversão. Você fala, eita, né, achei que perversão era outra coisa, né? Então, o que é perversão? É o elemento incluso. Vocês estão vendo aqui, ó,
tá bem inchada a gengiva nessa região aqui, ó, tá estufada, né? Então, ali dentro tem quem? O canino, né? Olha só, lateral, pré e o canino tá ali. Então, a gente fala que ele está em perversão, ele está lá dentro, está incluso, um elemento incluso. Tá? Você fala, nossa, professora, é muito mais fácil falar o canino está incluso. Gente, eu sei, mas essa é a classificação de Lischer. Né? Nem sempre a gente vai ter uma classificação com todos os elementos conhecidos, né? Em Lischer, a gente conhece mais, assim, giroversão, né? Lingoversão, mesioversão, vestibuloversão, isso daí a gente conhece mais. Mas tem outras terminologias também. Tá? Olha só, mais um elemento em perversão, ó. Tá vendo? Ó? Tá incluso lá o canino, tá? Transversão é um dente trocando lugar com o outro. Isso mesmo. Isso mesmo. E na radiologia, vocês aprenderam, se eu não me engano, como transposição. Quando eu era professora de rádio, a gente falava isso, transposição. Né? Aprenderam assim a rádio, transposição? Não é radiotransposição, não, tá? A gente aprendeu assim na rádio mesmo, né? Olha só que loucura isso, gente. Né? Qual que é essa classificação aqui, né? Aqui a gente tem um elemento, né, em lingoversão. Na verdade, 2, ó. Lingoversão. Qual é a melhor alternativa ortodôntica para esse caso? Remoção desses 2 premolares, né? Extração. Extrai esse pré, ó, você extraindo esse pré aqui, ó, você já fecha automaticamente esse espaço e ok. E do lado de cá nem vai ser muito difícil, ó. Tá vendo? Já ajusta isso aí. Na verdade, né, para quem tem os elementos nessa posição que ele tá aí, ele ainda nem tem tanto tártaro ali, até que tá no lucro, né? Porque, poxa vida, imagina a higienização, né? Apesar que tem umas cacas aqui no meio, né? Olha só. Olha o balaio de gato, minha gente. Meu Jesus. Ó, aqui a gente chama, por que não colocar aparelho e pôr no lugar? Porque não tem espaço, Hack. Para eu colocar esse pré no lugar aqui, eu teria que distalizar, jogar para trás esse molar, esse molar, esse molar, esse molar. Assim, é impossível? Não é impossível. Não é impossível, mas eu teria que ter mini placa para fazer isso. Nem todos os pacientes hoje querem colocar mini placa. O cálculo da extração é o seguinte: quando falta no hemiarco, a diferença, né? Quando falta 5, 6, 7 milímetros para cima, eu já penso em extração. Então, um pré-molar, no seu diâmetro, no seu sentido mesiodistal, ele tem cerca de 7 milímetros. Então, ele é indicado extração de cara, assim. Tá? Quando a gente vê um lampeamento assim, a gente já pede para extrair. Mas tem como? Tem como colocar mini placa, né? Que é a ortodontia de alta complexidade. Mas daí o paciente tem que ter um pouquinho mais de grana para conseguir acessar um tratamento desse. Ou fazer na especialização na Uningá. Que daí a gente coloca para ele, né, a preço de custo. Tá? É bem importante que vocês saibam isso, tá? Porque vocês podem indicar os pacientes de vocês. Olha, superior. Estão vendo ali, ó? Mesma situação, só que agora no arco superior. Um pré-molar inteiro fora do arco, né? E o pior é que os dois estão bem ruins, né? Esse aqui tá girovertido, né? E também está em distoversão, porque a cúspide, né, tá totalmente para distal. E esse aqui está em lingoversão, ou palatoversão. O 12 é esse aqui, lingoversão, com certeza. Tá? Aqui, ó, a gente pode falar que esse pré-molar está em palatoversão. Não vale a pena arrancar um e manter o outro. Não, Lucas, porque daí você desvia a linha média. A linha média do paciente fica desviada. Sempre que você tem um número, não é sempre, tá? Mas mais ou menos assim. Esse paciente, aquele caso, né? Olha só, a linha média dele tá aqui, ó, tá bem na direção do freio lingual. Olhando daqui, eu não tô vendo o paciente em oclusão para afirmar isso com certeza, tá? Mas olhando daqui, dá a impressão na gente que a linha média inferior está correta. Então, quando eu removo igual, porque daí eu só retraio, só ajusto, e daí ele fica com a linha média coincidente, tá?
Superior a gente fala palato-versão, inferior lingoversão. Isso, exatamente. Tá? Palato-versão e outra lingoversão. Mesma situação aqui, ó. Também, esse canino também você pode dizer que ele tá em mesioversão ou ele tá em giroversão, tá? Então, o canino também pode ser considerado axiversão, sim. Tá? Também pode ser considerado axiversão. Gente, é importante vocês saberem que um elemento, ele pode ter duas classificações, sem problema nenhum. Ele está em axiversão também. E também está em mesioversão porque ele girou para mesial. Tá? Bora para frente? Esse aqui a gente já viu, ó. Então, infraversão, lingoversão do lateral, até também você pode considerar supraversão. E aqui, ó, a gente pode considerar uma vestibuloversão. Eu tô sem time aqui. Agora são 42 minutos. Quanto tempo a gente tem, gente? Já vai acabar? Já, né? Bom, olha só que loucura isso, né? A gente tem um elemento aqui, ó, que foi para distoversão, ele distalizou, que é o canino, automaticamente esse aqui mesializou, desviou a linha média, né? E tá todo mundo pro lado de lá desviado. Então você pode falar assim: prof, escuta eu. Oi, Gabi. Terceiro ano noturno. Ah, tá, peraí. Peraí que eu tô na aula. Peraí, gente. Peraí que eu tô na aula, fia. Já te escuto. Peraí, tá? Beijo. Ai, gente. Tá bom. Amanda, nós entramos 6h30. Ah, é verdade. 6h30. Então, mas era 40 minutos, geralmente, né? Mas não tem problema, vamos pra frente. Se cair, a gente volta. Ó, olha só. Lingoversão. Tá? Lingoversão aqui. Vamos procurar mais, ó. Esse aqui tá em giroversão, um pouquinho de vestibuloversão, né? Aqui também tem giroversão. E assim vai. Vamos lá. Olha só. Axiversão, com certeza, né? Axiversão, ó. Vestibuloversão, infraversão. Ó, todos em infraversão, este está em vestibuloversão. Olha só isso aqui, gente. Pensa no apinhamento. Mas assim, Renato, o que eu faço com isso aqui? Extraio o incisivo, geralmente. Nossa, que absurdo. Existe, gente. Existe protocolo de extração de incisivo. Caso assim, geralmente a gente já extrai o incisivo. Ele tá virado total, né? Ele tá assim, tá? É muito difícil tratar esses casos, tá? A gente fala que casos assim de ortodontia em pacientes adultos, eles são o canino direito também tá virado inferior, tá virado para mesial, né? Esses casos assim, gente, a gente fala que a gente tem que ter metas reais e não metas ideais. Por quê, gente? Porque geralmente esses pacientes eles já estão numa situação de desgaste oclusal, tem mordida cruzada posterior, ó. Então, geralmente, eles já estão numa questão de desgaste oclusal, né? Às vezes até de côndilo. Tem várias facetas de desgaste também nas suas restaurações. Então, são pacientes que você não vai conseguir chegar ali nas 6 chaves de oclusão, deixar tudo bonitinho, resolvidinho. Melhora bastante. Mas não é a mesma coisa que você tratar um paciente de 15 anos, 16, 17, tá? Pacientes assim são mais complexos, né? Difíceis de serem tratados. Olha só, uma bela de uma axiversão aqui. Olha, isso é tártaro, hein, gente? Ó, o 12 é uma coroa total. É uma coroa total, Amanda. Na verdade, isso aí tá com cara de provisório, né? Tá com cara de provisório, pela cor, assim. Mas não dá pra saber. Para alinhar os dentes para a linha média, igual na imagem que você passou, onde extraísse, ele atrapalharia a linha média, se é difícil que... Ele está perguntando aqui se é difícil você, nessa imagem aqui, se é difícil você ajustar a linha média. Não é difícil, nesse caso aqui não é difícil, porque você tem espaço, olha. Veja que o desvio, né, ele é praticamente, se você pegar daqui até aqui, ó, ele é praticamente compatível com o espaço que está sobrando aqui. Então, nesse caso, não. A linha média é difícil de ser corrigida quando ela está associada a apinhamento. Porque daí você não tem espaço, né? Você tem que criar espaço. E esse espaço geralmente acontece às custas ou de extração, né? Remoção do elemento permanente mesmo, ou às custas de distalização. Tá? Não sei se ficou claro. Tá?
Bom, vamos para frente. Ó, esse daqui tá em axiversão. Eu tava falando sobre os pacientes periodontais. Gente, pacientes com comprometimento periodontal, eles são muito frequentes no consultório de ortodontia, tá? É necessário que vocês passem para o seu paciente uma excelente instrução de higiene e que ele faça consultas regulares ao pério. Por quê? Porque com o aparelho ortodôntico, com as bandas, normalmente a higiene dos pacientes já não é lá aquela maravilha, né? A partir do momento que você possui o aparelho ortodôntico na boca, isso se torna um agravante. Que isso, gente? Gente, vocês. Desliga esses microfones, seus doidos. Minha Nossa Senhora, né? Podemos dar apenas 2 classificações para cada dente? Se ele tiver mais? Não, Vitória. Não, Maria Clara, você pode dar a classificação que precisar, tá? Que ele tiver, ele pode ter. Agora, se ele tiver 2, se ele tiver 3, você pode dar todas as classificações que ele tiver presente ali, tá? Olha só. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui, né, é a seguinte, que vocês têm uma relação molar de classe 3, tá? Olha só, a cúspide mesovestibular está ocluindo mais para distal em relação ao sulco principal. Então, essa daqui é uma relação molar de classe 3, tá bom? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho uma axiversão aqui e uma mesoversão desse lateral. Então, o resto até que não tá ruim, não. Outra coisa que eu quero que vocês observem nessa foto. Muito provavelmente esse paciente já usou aparelho. Por que que eu sei? Giroversão e axiversão. Ó, Gabi, é o seguinte. Girei. Eu só girei no longo eixo. Tá? No sentido axial, ele faz assim, ó. Imagina a raiz dele, ela vai se deslocar para distal ou para mesial na axiversão. Pensa o longo eixo do dente, tá? Esse lateral aqui, ó, a raiz tá bem para lá, ó, se você pensar. Para mim é muito fácil olhar e pensar nisso, tá? Então ele girou no seu longo eixo, giroversão, e ao mesmo tempo ele inclinou para mesial, no caso desse lateral aí. Tá? Não sei se ficou claro. Entendeu? Entendeu, Gabi? Sim? Olha só, por que esse paciente, eu acho que ele já usou aparelho, porque ele tá com o esmalte todo riscado, ó. Isso é nítido de quem removeu o aparelho e usou broca, né, para remover resina. Infelizmente, isso acontece, tá? Mesoversão, axiversão. Pode ser. Na verdade, a giroversão dele é uma mesoversão, no caso, né? Mas é isso mesmo. Mesoversão, axiversão, giroversão. Isso mesmo, certinho. Exatamente. E se você dá uma forçadinha, ainda tem uma infraversão ali. Mais na distal. Mas não nele todo. Bom, vamos pra frente aqui. Ó, olha só, gente. Olha o que é mancha branca, tá? Sim. Tá, ele tá perguntando assim, que se quem chupa a chupeta e fica com aquela mordida aberta, se eu posso considerar uma axiversão. Na verdade, você vai considerar uma infraversão e uma vestibuloversão. Mas se você tiver os dentes, além de ir pra frente, eles fizerem isso, aí ele também é uma axiversão. Entendeu? Entendeu? É que pra você considerar axiversão, ele tem que ter rodado o longo eixo. Tá? Assim, nesse sentido. Tá? Olha só, esse paciente aqui, ó o que aconteceu. Removeu o aparelho e ele ficou com mancha branca ao redor de onde estavam os brackets, tá? Isso é péssimo, gente. Isso é péssimo, péssimo. Quando vocês colarem o aparelho fixo, se houver necessidade de remoção, removam. Tá? Paciente que tem muita placa em cima do bracket é para remover. A gente não pode correr esse tipo de risco. Olha que feio que fica. E sem falar que provavelmente deve ter uma cárie aqui, né? Provavelmente. Muito feio. Não. Para você... Não, nem sempre você tem que ter um mesiodente. Ele perguntou para classificar o dente como giro vertido, você tem que ter um mesiodente. Não, nem sempre, tá? Ó, pré-molar girado. Você quer só giroversão, mas você pode considerar mesioversão também.
né? E aí a gente entra na classificação de Andrews, que seria o nosso próximo assunto. O que eu quero saber de vocês, gente? Como é que eu faço para ver vocês todos ao mesmo tempo agora? Todo mundo ligar a câmera. Isso. Agora eu tô vendo vocês. Depois eu vou tirar uma foto aqui. Todo mundo arrumando cabelo, olha que fofa. Gente, vocês têm dúvidas? Olha que fofinhas. Eu vou tirar. Posso tirar uma foto de vocês aí, gente? Pode, né? Pode. Oh, gente, que fofos. Calma, né? Oi, Hack. Vou esperar. Gente, vocês têm dúvida? Bora chamar a Mori. Quem é a Mori? Quem é amor? Amor, chama a Mori. Cachorrinha, Pro, vai atrapalhar. Não, pode deixar. A Bica tá aqui também. Oi, Bica. Mas a Bica é surda, gente. Gente, é o seguinte. Vocês têm dúvida? Vocês entenderam? Sim? O que eu vou fazer? Eu vou subir para vocês o livro, que é o livro base da disciplina para vocês, que é o Ferreira e Velini, tá? Eu vou subir ele em PDF lá no iMestre, tá? Para que vocês tenham isso e consigam acessar de onde vocês estiverem. Além disso, eu vou pegar um artigo de classificação de Lischer, vou jogar lá junto com essa aula e vou fazer uma atividade. Tá bom? Pode ser assim? A gente tá com, nós começamos 7h30, a gente tá com 53 minutos. Então, eu acho que é isso, né? Se vocês querem, a gente pode fazer as aulas sempre assim, nesse time, né? De 50 minutos, 40 minutos. É isso, né? Sim? Sim. Então, tá bom. Então, eu vou tirar uma foto de vocês aqui agora para nós postar no Instagram. Olha só que fofo, gente! Ai, que fofinhos. Gente, ó, então tá. Queria agradecer vocês aí. Se ficou bom, vocês me avisam. Se não ficou bom, vocês me avisam também, tá? Vou subir a aula para vocês e vou colocar o livro e o artigo em PDF de Lischer. E aí, o que você vai fazer com esse artigo? Você vai fazer um resuminho. Pode ser? Pode. Tá bom, gente. Pode. Obrigada, tá? Beijo pra Obrigada, vocês. Nanda. Tem Beijo. tudo no Tchau, livro, Pro. Velite. Tem tudo, tem tudo. Tá bom? Beijo. Tchau, Pro. Beijo. Tchau. Encerra aí pra mim, Jonathan, que eu não sei. End meeting. Isto.